Bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Olá, obrigada. Tudo bem, Dri, Renato, Rovai, Sinara Menezes. Obrigada pelo convite. Muito bem, muito obrigado, Fernanda. É um prazer falar contigo. Você que foi a pessoa que sobreviveu no atentado contra a Marielle. Quero explicar aqui para a audiência. No carro tinham 3 pessoas, o Anderson, a Marielle e a Fernanda, que por muito tempo, ela queria que ela contasse um pouco dessa história dela aqui, teve que viver meio que anônima, né? Escondida, sem poder ter vida pública. E queria começar por aí, um pouco que você falasse dentro daquilo que as suas condições permitem, né? Porque eu imagino que esse trauma deve ser eterno, né, Fernanda? Rovai, não é fácil, né? Ter que conviver com isso. Há poucos dias eu dei uma entrevista falando exatamente sobre essa coisa do trauma e que teve em um momento que eu precisei decidir não surtar, né, com isso, porque é um tema com o qual eu vou ter que lidar para o resto da minha vida. Assim, eu vou ter que falar nele muito, né, e por muito tempo. Então, é complexo, assim, são muitas camadas, né, lidar com isso, sobreviver a um atentado, que eu sempre falo que é o atentado político de maior importância desde a redemocratização do Brasil, né, não é tarefa fácil para mim e para minha família. Mas foram anos, enfim, tendo que levar isso e, de alguma maneira, também levar minha vida, né? Trabalhar, produzir, criar filha, casamento, casa. Então, foi um período em que eu me mantive bem no início, com um perfil muito baixo. Eu saí do Brasil, porque é isso, uma outra frase que eu sempre falo, é que quando você não sabe de onde veio, você não sabe do que se protege, né? Então, num primeiro momento, a gente sempre soube que se tratava de um crime pensado, né, por pessoas poderosas, foi um crime caro, foi um crime no meio do centro da cidade, embaixo de câmeras, então, assim, isso envolvia, a gente sabia que era um crime político, então que envolveria, obviamente, setores, né, do poder, da polícia, a política, então o cuidado era muito necessário nesse sentido. Num primeiro momento foi mais complexo, eu tive que sair do país, sair por uns meses e voltei, só que eu precisava trabalhar, né? E eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu sou assessora de imprensa, sou jornalista e sempre atuei em espaços de defesa dos direitos humanos, sobretudo no parlamento. Então, eu sabia que também, de alguma forma, eu estava circulando num ambiente em que esse plano poderia ter sido gestado, sabe? Com pessoas que poderiam ter envolvimento, né? Então, sempre foi um trabalho assim de dosar até onde aparecer, não aparecer, como trabalhar, como circular, né, nesse meio. Então, não é simples assim. Posso perguntar? Pode. Oi, Fernanda, bom dia. Você tem... Eu queria saber se você tem memória clara do que aconteceu naquela noite ou o trauma fez você esquecer, não sei como é que está isso na sua cabeça. Não, eu lembro de tudo. Eu sempre tive a lembrança total, assim, do momento. Eu nunca tive um apagão de memória, nem mesmo no momento, né, sob choque, eu fazia uma força descomunal para poder manter minimamente ali uma condição de lidar com aquilo, de não apagar, por exemplo, de não desmaiar, foi uma força, eu tive que tirar um dragão de dentro de mim para me manter minimamente lúcida, dando conta daquilo. Então, a minha lembrança ela é bem vivaz, assim, de todo momento. Eu queria que, se você pudesse descrever, o carro emparelha com o de vocês e aí de lá vem os disparos, é isso? Sim, essas informações são da investigação, porque embora eu me lembre de tudo, eu não vi nada, né? Eu estava atrás do motorista, do Anderson, e do lado da Marielle. Marielle estava do meu lado direito,
à direita do carro, atrás do carona, e eu estava atrás do Anderson. Então, o emparelhamento foi pelo lado do carona, pelo lado da Marielle. Tá. E o carro era um carro pequeno, e a Marielle era uma pessoa muito grande, né? Então a gente estava muito próximo e a gente estava olhando juntas umas coisas no celular, umas fotos do evento que tinha acabado de acontecer e tal. E eu acho que aquela luz, né, da tela, e o carro do Anderson era um carro muito escuro também, com o filme muito escuro nos vidros. E aquele pedaço da cidade estava completamente escuro também. Então, eu não vi aproximação, eu não vi barulho, eu só ouvi o barulho da rajada na hora que aconteceu. Mas eu não vi nada que, sabe, que pudesse me despertar um susto, tipo uma perseguição, absolutamente nada, nada. Estava silencioso, o trânsito estava tranquilo, calmo, o Anderson dirigia devagar, que era uma coisa dele mesmo, estava indo calmamente e eu só ouvi a rajada, né, batendo no carro. Você não foi atingida por nenhum disparo? Por disparo, não. Eu só fui atingida por estilhaços do vidro que estourou, né? Dos vidros. Quase todos os vidros estouraram. Fernanda, eu conversava recentemente com um amigo comum aí, o Jean Willis, né? E ele me disse que o delegado teria estado com você, né, Fernanda? O delegado que foi preso, Rivaldo Barbosa. O Rivaldo Barbosa, quando você ainda estava se auto-exilando dentro do próprio Rio de Janeiro, lá se escondendo e tal. Como é que foi isso, Fernanda? Eu tive na delegacia, na mesma noite do crime, eu fui para a delegacia logo em seguida. E lá eu prestei depoimento, na delegacia de homicídios, que ele era antes o delegado titular, e ele tinha saído recentemente da delegacia para ocupar o cargo de chefe da Polícia Civil, né? Então a delegacia estava meio que num limbo. Ainda não tinha sido nomeado o delegado responsável pela delegacia, e ele tinha ido para a chefia, né? E aí eu fui prestar depoimento, e prestei depoimento para inúmeras pessoas, assim, delegado, era policial, e eu estava muito atordoada, já medicada a essa altura, e era um entra e sai de pessoas que me perguntavam, me arguíam, enfim. E ele foi uma das pessoas que entrou muito rapidamente, eu já tinha feito várias vezes contado a mesma história várias vezes, e ele foi uma das pessoas que me ouviu muito rapidamente, justamente por conta disso, porque ele estava para lá e para cá, não estava na delegacia, a delegacia ainda ia receber o delegado, ainda não tinha sido nomeado, e ele foi uma das pessoas que me ouviu rapidamente, sabe? E depois o delegado do caso passou a ser considerado por ele um braço direito, né, uma pessoa da confiança dele, com o qual eu passei a falar, né? Ainda prestei outros depoimentos que foram na minha casa, justamente para evitar esse espaço da delegacia, o assédio, a exposição, e também porque a gente tinha noção de que era um crime que poderia envolver muitos atores, né? Então tinha uma preocupação da interlocução ser com as pessoas certas, né? E o Rivaldo sempre foi uma figura tida como uma pessoa da confiança, uma pessoa progressista dentro da polícia. Eu conheci o Rivaldo porque eu sempre trabalhei nesse espaço, eu já trabalhei na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, eu já fui assessora do Freixo, do Chico Alencar, enfim, no Rio de Janeiro, anteriormente a Marielle. Então, eu tinha nele uma figura que todo mundo tinha, que era um senso comum, né? Rivaldo é um cara da segurança, que é um cara do diálogo, da mediação, é aquele que sempre respondia um ofício, sempre estava presente quando convidado para uma audiência, um progressista que se relacionava bem em todos os campos da política, então ele era uma unanimidade, no sentido de ser uma confiança, né? Então, o que o Rivaldo indicava, a gente aceitava, né? Aquela orientação. Então, o delegado que ele colocou tocar o assunto era um braço direito dele também, agora foi citado nessa investigação, mérito
que é o Geniton, né? Que tomou depoimento na minha casa. Como foi ver ele esse Geniton que tomou depoimento na tua casa? Esse Geniton que era o encarregado, né? Esse Geniton foi o delegado responsável. Ele era o mandante, um dos mandantes, Fernanda, qual foi sua reação? Foi muito revoltante. É muito revoltante, é um choque, assim, porque mal ou bem, com relação aos irmãos Brazão, já tinha no início uma linha com isso sendo apontada, depois deixou de ser, e o Brazão é isso, sempre figurou no relatório da CP das milícias, quem vive no Rio sabe da família Brazão e envolvimento da... Então, dali se espera, né, que se venha alguma coisa criminosa. Agora, do Rivaldo, assim, uns 2 anos antes dessa prisão, teve na imprensa uma notícia de que ele teria recebido uma propina para engavetar alguma prova numa investigação com um bicheiro, uma história assim, que nunca avançou, ele negou o tempo todo, a história saiu do ar, nunca se provou e nada. Mas já foi um baque, né? Agora, quando chegou a esse inquérito, foi muito revoltante. É muito revoltante, gente. Porque assim, você está numa situação completamente insegura, né? E você escolhe a dedo em quem você vai confiar, né? Sabendo que é um crime político que tem muitos envolvidos. E aí, justamente, quem você confia é o algoz, sabe? E aí eu não estou falando de mim, estou falando a família, né? Quem confiou na investigação é o algoz, sabe? Então, assim, eu estava num lugar que ninguém sabia, ele sabia onde eu estava. Sabe? É muito revoltante, é muito revoltante. E nesse caso, quer dizer, ninguém sabia onde você estava, eles tomaram depoimento de vocês nesse lugar que de alguma forma era um lugar para te proteger, e eles te perguntavam coisas que hoje você, olhando para trás, fala, nossa, eles estavam ali tentando te extrair informações minhas. Por exemplo, você viu alguém no carro, insistiram com essa pergunta para você, se você tinha visto as pessoas, perguntaram para você quantas pessoas tinham naquele carro, porque há versões de que dizem que eram 2 os que foram presos, e há quem diga que havia um terceiro elemento. E até hoje isso é uma dúvida, até queria te ouvir sobre isso. Eles fizeram muitas perguntas com relação ao que eu vi no dia. E eu acho que ali eles tiveram certeza de que realmente eu não tinha visto nada. Eu não vi o carro, eu não sabia se era carro. Na minha percepção, bem de carioca, transitando pela cidade, eu tinha passado no meio de um tiroteio entre polícia e bandido. Sabe, assim, na hora que aconteceu, essa era a minha... Nossa, Rio de Janeiro, né? Janeiro é aquele lugar absurdo que você olha um aplicativo antes de sair do trabalho chamado OTT, onde tem tiroteio, para saber se não tem um tiroteio rolando no seu trajeto de casa. Isso é doentio, né? Então, assim, na hora que aconteceu, a primeira coisa que me ocorreu, eu falei, passei no meio de um tiroteio entre polícia e bandido. Até porque isso tinha acontecido exatamente ali, uns 15 dias antes. Um pouco antes do carnaval, tinha tido um confronto, bem ali, bem próximo dali. Então, foi o que me ocorreu. Eu não vi se era carro, se era moto, se era gente em pé, se era bicicleta. Eu não vi. Eu só ouvi a rajada e me abaixei. E quando eu saí do carro, não tinha nada na rua. Então, assim, isso ficou muito claro desde o primeiro dia. Eu fui muito convincente, até porque, naquele momento, tudo que eu queria era poder ajudar de alguma forma. Então, eu não tinha essa informação e eu acho que eles, né, viram que realmente eu não vi nada. Então, essas perguntas sobre se eu vi, o que eu tinha visto e tal, elas cessaram já no primeiro momento, sabe, de depoimento. Foi exaustivo na primeira noite, todos me perguntaram, todos que me entrevistaram, né, que tomaram o meu depoimento, na verdade, me perguntaram a mesma coisa, mas como você não viu um carro que sabe? Eu falei, não vi. Isso foi colocado... Assim, tanto que eu fiz uma entrevista, a minha ideia era não aparecer e tal. Só que aí, antes de sair do Brasil, eu resolvi fazer uma entrevista, que foi até para o Fantástico, eu pensei, vou fazer para um veículo só, porque eu estava altamente derrubada, desgastada, arrasada. E
a gente pensou, eu e meu marido jornalista também, eu falei, bom, vamos falar para um veículo para deixar isso muito claro, assim, porque quando começaram a sair as primeiras notícias, eu era sempre colocada como a testemunha. A testemunha. Embora eu seja uma testemunha técnica, eu não sou uma testemunha ocular, eu não vi nada. A gente viu a necessidade de desfazer esse entendimento, sabe? E foi um esforço hercúleo do meu marido que ligou para editoria por editoria para falar: a gente muda isso, é sobrevivente, não é testemunha, porque isso acaba me colocando num lugar perigoso, né? Uhum. E aí isso a gente martelou assim muito no início e logo ficou muito claro que eu não tinha visto nada. Então, depois eles não insistiram com nenhum tipo de nenhuma pergunta assim com relação a isso. Eles entenderam logo que eu realmente não tinha visto absolutamente nada. Eu participei, inclusive, da reconstituição. Eu voltei ao Brasil só para fazer a reconstituição. Foi em maio. E aí, enfim, na reconstituição isso ficou ainda mais nítido, né? De que eu não tinha visto nada. Se era carro, se não era e tal. Então, mas o tempo todo, vendo agora em perspectiva, eu via que eu estava sendo o tempo todo, de alguma forma, eu estava monitorada, sabe? Preferiam que o perfil estivesse baixo mesmo. Uma coisa você não estaria viva, né, Fernanda? Muito provavelmente. Se eu tivesse visto alguma coisa, não sei, assim, sinceramente. Fernanda, qual que é o teu sentimento agora, depois da prisão dos Brazão? Então, você sente que está sendo feita justiça ou você sente que alguma coisa ainda não se encaixa? Eu acho que a gente está caminhando de verdade agora. Eu acho que a gente está caminhando de verdade. Foram 6 anos. Depois da prisão, a prisão aconteceu com 1 ano do crime. Nada, absolutamente nada aconteceu. E hoje você vê que aquela prisão foi feita no sentido exatamente de sacrificaram as pontas ali para tentar preservar as cabeças pensantes do crime. E a partir daquilo ali, absolutamente nada aconteceu. Foi preciso mudar o governo, foi preciso... porque é isso, o governo Lula, logo de saída, na primeira semana, no discurso de posse, o Lula falou sobre a importância da resolução desse caso. Mas logo na primeira semana eu fui recebida pelo Ministério da Justiça, coisa que não tinha acontecido até então, sabe? Eu fui contactada pela Força Tarefa, foi criada uma Força Tarefa para acompanhar o caso no Rio de Janeiro. Então, assim, a coisa andou, você via que a coisa estava andando, e a gente chegou onde a gente chegou agora, que é quase um milagre, né? Porque foram 5 anos de provas sendo desaparecidas, arquivos mortos, né? Pessoas sendo assassinadas, que poderiam ter informações importantes, uma bagunça danada, mudança, foram 5 delegados, as promotoras que tocavam seriamente o início lá das investigações saíram alegando interferência, um governador que não falava nada, enfim, então chegar agora e a Força Tarefa conseguir entregar isso é muito, e traz um alívio. Só que a gente tem muita coisa ainda, assim, a gente tem que agora... É um novo momento, é um momento, por exemplo, de se fazer justiça, condenação, responsabilização dessas pessoas. Eu acho que ainda faltam alguns pontos no relatório, mas eu acho que isso também é porque ainda está acontecendo, eu acho que ainda rolam umas diligências, umas coisas para fechar ponto, mas é isso, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam ir a julgamento, né? O Estado precisa falar alguma coisa, porque o Estado falhou miseravelmente, tanto quando não impediu o assassinato, quanto nos próximos anos, né? Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, assim, para se falar em justiça realmente, né? E eu acho que uma coisa que essa entrega agora desse relatório e essas prisões fez surgir é o estado do Rio de Janeiro, gente. O estado caótico do Rio de Janeiro, assim, e suas instituições. O crime, ele ocupou, simplesmente ele está enraizado em todas as instituições do Estado. É Câmara de Vereadores, é a LERJ, dos deputados estaduais, polícias, né? O próprio Ministério Público
sabe? Governo, né? O governo, e não fica só nas instituições de Estado, mas também empresa, né? O que é a distribuição de linhas de ônibus do Rio de Janeiro, sabe? Aquela coisa toda territorializada, enfim. Então, assim, se tem uma coisa que essa entrega fez agora, dessas prisões e do inquérito, foi descortinar esse estado de coisas em que o Rio de Janeiro se encontra, assim, dominado. O Rio está dominado pela máfia, porque milícia é máfia, né? Então, eu acho que ainda tem isso, assim, é preciso fazer alguma coisa com isso. Não dá para não fazer, assim. Agora, o que eu também não sei, mas é preciso uma união, assim, de poderes, de forças, para intervir no Rio, intervir no sentido de alterar essa situação, porque senão eu não sei para onde vamos, né? No estado do Rio de Janeiro. E, Fernanda, por que você acha que escolheram a Marielle? Isso é importante, assim, sempre falar. Fernanda, eu sempre fiz essa leitura de que quem pensou o crime, quem elaborou esse crime, desejou, pagou por ele, queria atingir um setor da política fluminense, da política e do entorno da política, não só parlamentares, mas do entorno, né? Ali de militância e, enfim, um setor da política do Rio. Eu acho que eles queriam dar uma desbaratada, dar uma amedrontada, era ano eleitoral, que estava começando, então dar uma amedrontada e dar é isso, tem uma coisa meio de vingança, por ser um setor contrário às milícias, por ser um setor onde está figuras como o Marcelo Freixo, como, sabe, outras figuras que atuaram, de fato, contrária a esses grupos criminosos do Rio de Janeiro. E aí eu acho que eles quiseram, de fato, dar uma mexida ali, uma amedrontada, e escolheram uma pessoa para pagar esse pato, entendeu? E aí eu acho que quando eles decidem pela Marielle, é porque ela incomodava na questão fundiária, era também, mas também porque ela era uma mulher negra, uma mulher favelada, uma mulher lésbica, sabe? É muita coisa para uma pessoa, assim, isso tudo é muito insuportável para esse grupo, sabe? Esse setor reacionário, atrasado, criminoso. Então, porque para quem lê o inquérito, eles começam a fazer, o Rony Lessa, ele começa a fazer uma pesquisa que passa por outras pessoas. Ele não começa a pesquisar a Marielle, ele começa a pesquisar um campo da política, figuras da política, o próprio Freixo, o Chico Alencar, outros parlamentares, militantes, artistas que ficam nesse entorno, né? Ele pesquisa uma Praça São Salvador, que é onde essas pessoas costumam se encontrar para um samba. Então, você vê que ele está pesquisando. Aí chega um momento que ele ele chega na Marielle, pesquisa a Marielle, e começa a pesquisar a Marielle e não para mais. Então, assim, isso fica muito, muito nítido, né? De que eles estavam tentando atingir um grupo, um coletivo, um setor, e decidem por ela. E, claro, ela incomodava, ela fazia pressão, ela atendia a associação de moradores, ela era contrária à expansão das milícias, enfim, contrária às milícias, mas como qualquer um da bancada dela, qualquer um, nem da bancada, mas de um campo mais progressista da Câmara dos Vereadores, muita gente votava igual a ela, não votava diferente de muita gente ali. Entendeu? Ela não era... Eles poderiam ter matado qualquer pessoa que fosse simbólica desse campo, pelo que você está falando. Sim, porque poderiam ter feito um atentado na Praça São Salvador, uma chacina, matar 10, como um recado, que talvez nunca seria descoberto, porque não teria uma figura que encarnasse como a Marielle encarnou esse crime, né, Fernanda, também. Mas tem aquele ponto, né, Rovai e Fernanda, o ponto de que a Marielle era pré-candidata ao Senado na vaga que o Flávio Bolsonaro... Mas ela não era pré-candidata ao Senado, essa é uma questão. Ela não é. Muita gente entendia no Rio de Janeiro que ela viria a deputada federal.
Isso era uma coisa que as pessoas acreditavam piamente, embora ela não viesse, porque o Marcelo já estava dado que viria, o Marcelo Freixo, a deputado federal, então ele deixaria o cargo dele e as pessoas entendiam como sendo uma coisa natural a Marielle vir a deputada estadual no lugar do Freixo. Porque trabalhou com ele antes, foi coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, tinha esse entendimento. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa que falou assim, não, mas eu falei, ela não vem, candidata a deputada estadual. Não, mas eu sei que ela vem. Eu falei, mas eu sou da coordenação do mandato dela, ela não vem. Então, assim, as pessoas tinham certeza que ela viria deputada estadual. Na imprensa, aí um pouco para fora, saiu esse lance do Senado, que foi uma demanda mais do movimento de mulheres negras, de ter uma pessoa com essa representatividade na disputa, no debate do Senado, que é uma coisa que você não vê. Então, tinha uma mulher negra jovem debatendo vaga ao Senado, você não tem. Né? Então, tinha uma coisa da demanda dos movimentos de quererem que ela viesse a senadora. Mas o nome era o Chico, né? Mas ela viria, na verdade, a vice do Tarcísio Mota, para a prefeitura. E o nome era o Chico, já decidido há alguns anos, né? O Chico Alencar, que era pré-candidato àquela vaga do Senado, né? Era uma coisa meio tácita, né? Que o Chico viria, fazia parte da história dele, fazia mais sentido, né? Ele, um homem mais velho e tal, já meio que perto de se aposentar, então fazia mais sentido essa história toda, que também gerou um debate interno forte pra caramba para dentro do pessoal, tipo, não, por isso mesmo que é hora de se falar em mulheres jovens negras ocupando esse espaço. Então, mas era um debate mais para dentro, assim, que chegou a reverberar umas notas, umas coisas que saíram, que ela viria a senadora, inclusive os vereadores às vezes brincavam, chamavam ela de senadora e tal, mas ela viria mesmo a vice do Tarcísio, isso iria ser anunciado no dia seguinte do assassinato. Olha. Fernanda, desculpa, você vai fazer uma pergunta? Eu ia, mas pode fazer, depois eu faço. Não, é que tem a ver com, acho que a pergunta da Sinara diretamente. Assim, a morte, você falou assim, olha, arquivos foram queimados. Você considera a morte do Adriano da Nóbrega como um arquivo que foi queimado nessa história? Eu acho, e aí é uma opinião completamente, né, de leitura, que ele foi um arquivo morto. Não sei se para essa história especificamente ele teria tanto a contribuir. Não sei, não saberemos, né? Não sei se as investigações chegam aí em algum lugar. Mas que ele era um arquivo vivo, isso sem dúvida. Ele foi morto, obviamente, né? Não querendo implicar a operação em que ele acabou morto, mas assim, ele estava sendo buscado, ele morreria, ele era um arquivo vivo. Agora, se ele teria coisas a contribuir para o crime da Marielle, eu não sei. Eu realmente não sei. Talvez sim, mas não tem como afirmar assim, né? Eu ia perguntar, a Fernanda deu uma entrevista para a edição semanal da revista Fórum, onde ela fala que quem matou, quem foi o mandante, quem articulou esse crime, vai ter que viver o resto da vida atormentado pela memória da Marielle, e muito por a repercussão enorme que ganhou esse crime, né? Virou semente, Marielle virou semente, como, né, as mulheres dizem. Você tinha, como que você vê essa repercussão tão grande desse assassinato? Olha, sendo muito sincero, isso pode parecer meio piegas, mas eu sabia o tamanho que a Marielle tinha, e ela era desse tamanho mesmo. Ela era grandona, ela era desse tamanho. E por isso que o assassinato dela gerou essa comoção mundial, porque ela é desse tamanho. E aí eles calcularam muito mal quando escolheram por ela, entendeu? Acharam que ia ser um crime que ia acabar, ia diluir, o assunto ia morrer. Tem um crime que foi feito no mesmo dia, pensado até para ajudar a abafar o crime da Marielle, que envolve o mesmo grupo criminoso. Então, assim, eles fizeram... O erro de cálculo ali foi enorme, não sabiam o tamanho de Marielle, não tinham noção do tamanho dela. Quando, logo depois do assassinato, começou essa coisa de muita manifestação, e Marielle presente, Marielle vive, eu tinha um certa... Eu não ficava bem, eu não conseguia nem falar com
Marielle presente, Marielle vive, porque isso me pegava muito mal, assim. Ela não está presente, ela não está viva, eu sinto falta da matéria dela, sabe? Eu sou amiga pessoal dela, eu trabalhava com ela, mas eu era uma amiga de mais de década, madrinha da minha filha, madrinha de casamento. Então, quando eu via a Marielle presente, eu me irritava, eu entendia, mas só que chegou uma hora que eu comecei meio que a ressignificar isso, porque assim, isso foi sendo mantido, sendo mantido, sendo mantido esse tempo todo, e também foi isso que a investigação conseguiu chegar agora onde chegou, porque ninguém esmoreceu, sabe? Não tem um dia que você passe que não tem uma coisa Marielle vive, uma manifestação no Twitter, alguma coisa, um muro pintado. E aí é isso, eles erraram muito feio quando eles escolheram por ela, porque acharam que isso era uma coisa que ia acabar. Ali, afinal, uma mulher negra, né, favelada, ia acabar, iam esquecer. E não. Então, assim, eles tentaram muito calar uma voz e apagar uma ideia, uma figura que está presente, gente. Não tem lugar que você vá que não tem um muro, que não tem uma camisa de alguém, que não tem, sabe? Não tem. Eles vão ter que viver para sempre ouvindo Marielle presente, Marielle vive, se deparando com uma imagem dela pintada num lugar, sabe? E aí, nesse sentido, faz muito sentido Marielle presente, Marielle vive, sabe? Eu acho que é isso, assim, acho que a maior das não é punição a palavra, mas assim, eu acredito muito nisso, assim, que eles vão estar atormentados para sempre, não vai ter um dia que eles não vão pensar em Marielle na vida deles, as futuras gerações deles, sabe? Não vai ter um dia que eles não vão pensar em Marielle, e no momento em que eles não pensarem, eles não vão se deparar com um muro pintado, um Twitter, um Marielle presente, do nada, assim. Ô, Fernanda, e a história do porteiro do Vivendas da Barra? Qual a tua leitura daquele episódio? Eu não entendo, eu preciso de mais, eu acho que isso precisa ser mais explicado, assim, eu não entendo o que aconteceu ali. É estranho, é muito estranho, mas a própria investigação recente, né, que a gente acredita ser uma investigação mais independente, também não traz elementos inovadores, assim. Eu não entendo o que acontece ali. Mas é estranho. É muito estranho. É estranho morar ali, é estranho, né? O Bolsonaro ser vizinho do... Não é possível. Não, a quantidade de telefonemas de uma casa para outra, né? O porteiro sair, mudar a versão, aquilo Por isso que eu perguntei, vou ser bem sincero aqui, por isso que eu perguntei essa história do Adriano da Nóbrega, sabe? Sim, porque é muito estranho. Eu tenho uma tese, todo mundo tem tese sobre a morte de Marielle, evidentemente. É um assassinato. Na esquerda, todo mundo, sabe aquela coisa? Eu acho que... Sim. Não, mas eu acho que é o seguinte, esse crime não foi decidido por uma única pessoa, nem por duas, nem por três. Me parece uma coisa decidida por uma alta cúpula do escritório do crime do Rio de Janeiro, que é uma coisa organização mafiosa, como você disse. A partir dessa leitura, pode ter muitos outros envolvidos. Eu também acho que não foi um único cérebro que resolveu matar Marielle, pagou tanto, foi lá manda matar. Acho que é meio que um pool de interessados do crime, sabe? Ia favorecer, não, mas ia agradar muita gente. Agradar um setor de uma certa política, agrada a outra, ela incomodava, porque o viés central dessa investigação é a atuação dela junto aos moradores da Zona Oeste. Ela não era... Marielle não fazia essa política, né? Ela era presidente da Comissão da Mulher. O mandato dela estava girado para um outro debate, mas ela não abria mão de manter o posicionamento dela firme com relação à atuação de milícias. Então, assim, ela não era uma pessoa que estava na Zona Oeste, estava disputando território, não estava, ela não era essa pessoa, mas ela atendia a comunidade, a associação de moradores, ela encaminhava para a Defensoria Pública, para a Defensoria Pública acompanhar o núcleo de terras da Defensoria Pública, ela cobrava da Defensoria Pública. Então, assim, ela trabalhava muito direito.
Então, de fato, ela incomodou, mas aí é só isso? É só Zona Oeste? Não, né? Eu acho que é esse pool, assim, essa mulher negra, favelada, abusada, que fala o que quer, está perturbando com o negócio da Zona Oeste, está incomodando. Porque era ela, porque a bancada inteira tinha o mesmo posicionamento com relação a ela, tinham falas, inclusive, mais afiadas do que a dela, mais preparadas, porque essa não era o centro do debate do mandato dela. Então, assim, tinha outros deputados, ou vereadores, desculpa, tipo Raymond, que nem é do PSOL, era do PT. Era um vereador que fazia esse debate, era o cara da questão fundiária, da questão de terras, da Zona Oeste, entende? Então, não é porque ela era a mãe do combate às milícias na Zona Oeste, ela não era. Ela estava ali votando muito igual a todos os outros. Mas é esse combo dela, sabe? É tudo que ela significava. Inclusive o fato de incomodar, de trabalhar muito direito, né, de atender de fato, e ela acabou, tem meio que uma fanfic, assim, que você vai vendo na Zona Oeste, as pessoas falam, não, a Marielle está com a gente, tem umas entrevistas, assim, ela veio aqui, ela bateu na mesa, ela está junto com ela nunca foi lá na reunião, mas foram 2 pessoas do mandato, sabe, uma coisa assim, as pessoas começaram a ver nela porque é isso, a Marielle acolhia, então quando eles iam no gabinete, eles passavam em todos os gabinetes, para pressionar, para pedir apoio e tal. Todos os gabinetes falam, ok, a gente está te apoiando, estamos juntos. Marielle sentava na mesa, ouvia a demanda, ligava para a defensoria, falava, olha, a gente tem uma questão que precisa ser atendida pela Defensoria Pública, pelo núcleo de terra. Fazia, sabe, a ponte, ligava, cobrava, mandava ofício. Então, eles vão sentindo nela uma liderança, né? Ela era uma líder nata, mas essa definitivamente não era a pauta dela ali na Câmara de Vereadores. Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, antes da gente estar quase no fim, né? Eu só queria perguntar o seguinte: me chamou muita atenção, Fernanda, que agora na prisão dos Brazão, eles falaram, não, mas eu me dava super bem com a Marielle. Aí o Carluxo falou a mesma coisa, sempre me dei super bem com a Marielle. Eu queria que você dissesse para a gente se existia, de fato, uma relação amistosa dela para Carlos Bolsonaro e dela para o Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, não sei quem era, que foi colega dela na época. Chiquinho, na ocasião... Existia uma relação amistosa, não era amistosa talvez na palavra, mas civilizada como deve ser, entendeu? Era um período também antes da polarização. Certo. Talvez, não sei se hoje... Seria assim, mas a Marielle não é definitivamente uma pessoa do confronto, muito pelo contrário, ela é uma mediadora, sempre foi. A posição dela dentro da política, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, sempre foi de mediação. Então, ela é uma figura do diálogo, ela não aguenta muito aquela disputa no grau da violência, ela não suporta isso. Então, ela sempre foi a figura da mediação, do bem tratar, sabe? Do brincar, de soltar uma piada... Até na hora que ela dava um fora ou outro, porque ela fazia isso, às vezes ela chamava alguém de machista do púlpito, mas fazia isso com uma certa graça, sabe? Brincando. Às vezes a gente saía da Câmara, estava todo mundo ali, os vereadores, vendo um jogo que passava no Amarelinho, no bar do lado, uma quarta-feira à noite, assim, um clássico, alguma coisa assim, ela parava, falava com eles, mesmo eles sendo de outro campo ideológico, ela fazia uma brincadeira e ia embora. Ela sempre foi uma pessoa do humor, assim, bem carioca, bem... Simpatia, né? Muito simpática, do traquejo. Então, ela sempre teve isso. Ela não era uma pessoa cheia de graça com os Brazão, não era. Definitivamente não era. Mas era uma pessoa que lidava civilizadamente, sorria, bom dia, boa tarde. Se tinha alguma coisa, uma brincadeira, ela estava ali perto. Ela não virava as costas e saía, sabe? Hoje em dia isso acontece muito, né? Mas ali ainda não era esse momento dessa polarização louca que a gente vive. E com o Carlos Bolsonaro? Com o Carlos era um pouco menos, porque o Carlos, ele é uma pessoa diferente. É uma pessoa que não fala, ele não entrava no elevador. Então, assim, o Carlos é uma coisa meio assim. Mas era isso também, não falava, né? Teve um episódio que ficou público, que ele discutiu com o assessor do mandato da Marielle,
no corredor, a Marielle se meteu, separou, veio o povo do Deixa Disso e tal. Mas Então ele teve. era mas não tinha uma relação ríspida, não tinha talvez tivesse um confronto de falas, de púlpito e tal, sempre tinha a galera das galerias, né, que me insuflavam, aquele fla-flu e tal, mas era ali na hora do embate parlamentar mesmo, no parlar ali, e depois nada, assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, diferentemente dos outros, o Carlos não era uma pessoa que chegava ou que pedia algum apoiamento de projeto. Não, ele não era uma pessoa... ele não falava. Talvez fosse o mais diferente, assim, ali naquele momento. Muito bem. Fernanda, quero te ver outras vezes aqui, se você puder nos prestigiar, para bater papo sobre direitos humanos, sobre opiniões gerais. Você tá trabalhando atualmente, Fernanda? Está em algum... Trabalho, estou o tempo todo trabalhando, desde sempre. As pessoas tinham uma impressão que eu estava fora e tal, mas continuo trabalhando com o que eu sempre trabalhei. Eu sou assessora de imprensa, faço assessoria de imprensa em espaço parlamentar, aqui em Brasília, e tenho feito isso esses anos todos, do mesmo jeitinho. Seu marido está contigo aí em Brasília, então? Está aqui comigo, estamos juntos aqui, eu, ele e a nossa filha. Manda um abraço. Todo mundo juntinho, saiu todo mundo juntinho, voltou todo mundo juntinho, mudou de estado, todo mundo juntinho, tem que ser. Tem que ter um pingo de projeto que seja, para tentar uma normalidade, né, que seja na vida, assim, no dia a dia. Fernanda, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Fernanda. Prazer conversar contigo. Prazer enorme, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Fernanda. Tchau.